Segundo o levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2010 e 2020, 103.149 crianças e adolescentes com idades de até 19 anos morreram no Brasil vítimas de agressão. Olha o absurdo. Vamos chamar agora a nossa repórter Aline Aragão, ao vivo, que traz mais detalhes para a gente sobre esses dados alarmantes. Aline, bom dia para você. Bem-vinda a mais uma manhã na tela do BG. Quais são as informações que você traz sobre essa situação preocupante, a morte de crianças e adolescentes inocentes? Bom dia. Olá, Tamires, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Tamires, é um dado alarmante, preocupante, como você falou aí, em 10 anos, mais de 100 mil crianças e adolescentes mortos por conta de agressão, por violência. E aí, Tamires, para a gente que é mãe, você, assim como eu, as mães que estão nos assistindo, o coração chega e fica apertado quando a gente pensa que, olha, mais de 2 mil desse número aí tinha menos de 4 anos de idade. Então é muito doloroso você pensar nos maus tratos, né, de agressão a uma criança tão pequena. E a gente está no mês de abril, que é o mês do Laço Azul, que chama a atenção aí para a violência contra os maus tratos infantil. E para falar sobre o assunto, eu converso com a Cássia Leles, ela que é presidente da Comissão da Criança, Adolescente e do Jovem da OAB Sergipe, que a gente teve recentemente. Doutora, eu já começo falando sobre esse caso, que o Brasil todo acompanha aí, um caso muito triste, muito lamentável no Rio de Janeiro, com o menino Henri, né, que tinha apenas 4 anos de idade, foi vítima de maus tratos dentro da casa e acabou morrendo. Como identificar esses sinais? Eu lembro que nas reportagens que a gente acompanhou, o menino ele não queria ir para a casa da mãe, do padrasto, ele queria ficar com o pai. Então, quais os sinais que a gente pode identificar para evitar que essa criança sofra agressão? Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Realmente é um caso, né, que choca, chama a atenção da sociedade. E a sociedade passa a identificar, né, que existe no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitos Henris, né, muitas crianças que passam pela mesma situação que Henri. E na realidade, quando você sabe do caso de morte, na realidade ele é o ápice, né, porque na realidade a violência ela se dá quanto sofrimento o Henri passou antes da sua morte, né? E aí, quando você fala desses sinais, na realidade, é preciso ficar atento à criança, em tudo que ele diz, no tudo que ele fala, no seu comportamento. Se a gente não negligenciar, né, o que a criança diz, da importância da voz, né, ouvir, a gente vai perceber, né? Eu acho que não existe um sinal específico que você possa identificar, mas a mudança de comportamento de uma criança é um alerta, deve servir como alerta. E aí, não só a família deve ter essa preocupação. Todos em volta de uma criança, como diz a nossa Constituição Federal, a Constituição Federal diz que nenhuma criança pode passar por negligência, discriminação, crueldade e opressão, e esse dever de cuidar da criança é um dever de todos. É um dever da família, é um dever da sociedade e é um dever do Estado. Então, nós temos o dever, né, de proteger um vizinho, né, uma criança que está na escola, no hospital, quando ela chega, que os médicos vão atender e vão identificar que ali não foi somente uma queda. Então, veja que quantas, talvez, omissões uma criança passa, né, por não ter sido denunciado antes. Quantas pessoas talvez viram, identificaram alguma mudança, algum sinal, porque não é um sinal só de comportamento, às vezes é um sinal. Quantas crianças não caem, aí dá para estranhar que aquilo não foi não foi uma consequência de uma queda. Então, tudo isso são sinais que devem ficar atentos. E a legislação diz que é dever de todos, né, qualquer pessoa que tome conhecimento de que uma criança está sendo vítima de maus tratos, basta você ter a desconfiança de que isso está acontecendo e denunciar o Conselho Tutelar. Como fazer essa denúncia? Porque pelo que a senhora disse aí, a gente sabe que o papel da família é importantíssimo, as pessoas próximas à criança, mas é preciso também o fortalecimento dessa rede de proteção, Sim, como a senhora disse, entre vizinhos, entre a escola, entre as pessoas do posto de saúde, da unidade onde essa criança é atendida. É preciso fortalecer toda essa rede de proteção e como denunciar? Então, a criança, principalmente nesse momento de pandemia, se você traz esses dados alarmantes nos últimos anos, acredito que nesse momento de pandemia, desde o ano passado, talvez as crianças, né, que estejam sendo vítimas das próprias famílias estejam justamente aprisionadas nesse ambiente
de violência e muitas vezes a sociedade não chega à sociedade. Por quê? Porque ela está trancada com seus algozes naquele lugar que não tem uma escola para que ela possa ser percebida a questão da violência. Muitas vezes não se leva imediatamente ao hospital para que os médicos possam verificar os maus tratos naquela criança. Então isso se agrava mais ainda. Portanto, vizinhos têm que ficar atentos, né? Todos aqueles que estão ao redor todo mundo deve ficar atento a qualquer sinal, gritos, choros, tudo isso deve ser a atenção da sociedade. E aí nós temos o Conselho Tutelar, né? Procure o Conselho Tutelar mais próximo para poder denunciar e eles vão apurar. Então, se você pode inclusive ficar anônimo sem precisar, Disque 100. Né? Tem um Disque 100 que você pode ligar também, né? Tem o Salve aqui também na cidade de Aracaju, que você liga e pode pedir, denunciar para que as autoridades, os órgãos competentes possam fazer a investigação sobre esses casos de violência. Qual o papel da OAB, né, nessa situação toda? A OAB tem um papel primordial, porque na realidade nós somos não só voltados à classe, né, dos advogados, aos interesses da classe, mas ao interesse de toda a sociedade. Então nós temos um papel justamente, né, dessa atuação, desse diálogo, de falar sobre isso, né, de chamar a sociedade a atenção sobre as questões que envolvem crianças e adolescentes, né? Veja que nós estamos aí fazendo a campanha do Laço Azul, né, mobilizando, dando voz, né, a essas pessoas. Ontem fizemos uma live, né, falar sobre isso, né, para chamar a atenção da sociedade. Chegam denúncias para a gente também, e aí quando chega para a gente, para a OAB também, o que é que a gente faz? A gente faz os encaminhamentos necessários, e quando necessário a gente atua também diante desses casos. Doutora Cássia, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral. Campanha Laço Azul nesse mês de abril, reforçando, Tamires, Disque 100, se você souber de alguma criança que está passando por maus tratos, e vamos proteger as nossas crianças. A responsabilidade de todos nós, Aline, você falou muito bem, vamos proteger as nossas crianças. Então, por exemplo, a babá, né? A gente tem babás que presenciam cenas de violência. Essa babá pode fazer uma denúncia anônima. Um vizinho que presencia uma cena de violência contra a criança, esse vizinho pode fazer uma denúncia anônima. Então é importante que todos nós, enquanto sociedades, a gente possa contribuir também para essas denúncias, porque quando há denúncia, aí a criança acaba sendo protegida e muitas vezes não chega à morte, como foi o caso do menino Henrique. Então, Disque 100 é o número para denúncia. Obrigada, Aline Aragão.